Olá, 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 estamos ao vivo, ok. Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, né? Interessante, sobre como a gente sempre coloca, né? A importância de se relacionar, ela é vital. Nós precisamos de aprender a se relacionar se quisermos uma vida saudável e uma vida feliz. Boa noite, boa noite. Então é imperativo, ou seja, é um chamado, é uma ordem para quem quer de fato ter um relacionamento de qualidade, aprender a se relacionar. E hoje a gente vai trazer aqui 3 segredos que contribuem para construir esse relacionamento saudável, esse relacionamento próspero, esse relacionamento que alimenta. Amor, fala com o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui operando pelo celular do John, tá? Ela tá vendo aqui o pessoal se vai comentar, vai responder. Isso. Então aí ela vai ficar observando aqui enquanto eu vou falando, de vez em quando ela vai olhar para cá. Então, quando ela estiver olhando para baixo é porque ela está acompanhando aqui os comentários, as pessoas colocando as questões, para não ficar olhando aqui, que às vezes a gente acaba se perdendo, né, amor? Sim. Então, eu queria começar, na verdade eu quero começar mostrando essa imagem. E no final, não precisa de ver o que está escrito não, só veja que tem um triângulo, aqui tem um H, aqui tem um M e aqui tem um ponto de interrogação. No final da live, você vai entender o que significa isso daqui e o porquê que eu mostrei isso no início da live. Então, se você ficar até o final, certamente você vai ter uma compreensão que, a depender de como está o seu relacionamento, pode salvá-lo, ou se ele já está bom, para ficar ainda melhor. Então, nos acompanhe. Se você quiser fazer esse desenho aí, para você ir refletindo enquanto... Desenho não, na verdade isso aqui é um garrancho, né? Porque eu não sei desenhar. Mas se você quiser fazer um triângulo aí, colocar o H de um lado e um ponto, o M do outro, um ponto, e a interrogação aqui na parte de cima do triângulo. Enquanto eu vou falando, você vai refletindo aí, tá ok? Então vamos lá. E qual é o primeiro segredo? Primeiro segredo para ter um relacionamento de fato próspero, um relacionamento real, um relacionamento que vale a pena. Generosidade afetiva. O que seria generosidade afetiva? Ter um equilíbrio entre o dar e receber. Você já percebeu que às vezes no relacionamento há um desequilíbrio? O que seria generosidade aqui? O outro me dá e eu dou na mesma medida. Mas eu não espero o outro me dar para eu dar. Eu dou sem o outro me dar, porque se há justiça, se há equilíbrio nesse relacionamento, naturalmente quando eu dou, o outro me dá também. Mas não é, aqui entenda, aqui não é uma relação comercial, é uma relação afetiva. Eu não estou falando de trocas no valor monetário. Eu estou falando de trocas no sentido de afeto, no sentido de entender que um relacionamento, a gente já sabe que ele tem pilares. E um desses pilares é o afeto. Se não há esse equilíbrio de generosidade, se não há essa linha de mão dupla, de fato, uma hora isso vai começar a degringolar. Isso vai começar a ficar pesado para um lado. Porque às vezes o que acontece é o quê? Há um muito egoísta e há um muito generoso. Aí a coisa fica desequilibrada. Vai chegar um momento que esse generoso vai começar a perceber que ele está dando demais e recebendo de menos. E a gente não tem como a gente só dar. Chega uma hora que a gente fica sem nada para dar. A vida é um processo, é um círculo, né?
eu dou, recebo. Se eu estou no relacionamento e só eu dou, vai ficar realmente muito difícil se relacionar, porque vai ficar um desequilíbrio. O que é a justiça? A justiça é um equilíbrio. Pensa numa balança. Se eu coloco mais peso de um lado do que do outro, pensa naquela balança que tem 2 pratos. Se eu coloco mais peso aqui, vai fazer isso. Se eu coloco mais peso aqui, vai fazer isso. O relacionamento a gente pode pensar nesse quesito. Pensa nessa balança. Você está de um lado, o seu par está de outro. Aí você coloca um peso aqui no sentido de dar algo. Beleza, colocou. Aí imagine só você colocando, só você colocando, só você colocando, só você colocando. Vai chegar uma hora que você não vai ter nada para dar. Isso vai ficar desequilibrado. Para isso começar a equilibrar, o outro precisa dar um pouco também. Afeto, cuidado, respeito, compreensão. Aí começa a ficar equilibrado. Aí acontece a generosidade afetiva. E não o egoísmo afetivo, porque é exatamente o oposto. Mas o ponto aqui não é nem egoísmo, ou seja, não dar nada, só querer receber, e também nem ser só generoso que só dá, porque das duas formas vai dar ruim, como disse, porque vai haver um desequilíbrio. Precisa haver o que? Justiça, que é exatamente um equilíbrio. Em alguns momentos eu vou ter que receber um pouco mais e o outro vai ter que dar um pouco mais, porque às vezes eu estou mal no sentido emocional, ou está passando por uma dificuldade, o outro precisa entender que nesse momento eu não tenho tanto para dar, nesse momento eu tenho que receber, mas isso é de maneira o quê? Momentânea, isso não é algo permanente, é preciso o quê? Equilibrar isso, não é dar sempre e nem receber sempre, mas há momentos que um vai dar um pouco mais e o outro vai precisar de receber um pouco mais por causa de uma condição física ou emocional, ou seja, qual for a situação. Mas para isso precisa o quê? De conexão. O casal precisa de ter um feeling. Ele precisa entender nesse momento, se não está havendo esse desequilíbrio. Quer falar, amor, alguma coisa? Ah, quero sim. Coloca aí pra gente. Você é tão, assim, bonitinho para explicar, né? Você sempre vê o lado bom, assim, o ângulo bom da coisa. E eu já digo o seguinte, né? Se você tem uma pessoa e você é apaixonada por ela e ela não por você, você deve saber muito bem disso, quem vai ter que dar, quem vai ter que investir, fazer tudo é você, entendeu? Só que chega uma hora que cansa, né? Cansa, e cansa muito. Quando existe amor, né? Quando os dois se gostam, é um querendo, assim, ajudar o outro, né? É uma parceria mesmo. Aqui em casa, o John, ele me ajuda em muito. Eu acho que ele faz muito mais do que eu, mas eu recompenso de uma outra forma a ele. Então, assim, existe esse equilíbrio. Eu ajudo ele nisso e ele me ajuda muito naquilo, entendeu? Então, existe esse equilíbrio, entendeu? Então, um reconhece o trabalho do outro. Mas, assim, quando não existe amor, sabe? Sempre, ou a mulher ou o homem, vai se cansar de fazer tudo. Chega uma hora que cansa, né? De só você fazer, só você investir, só você lutar, só você querer que dê certo. Então você tem que analisar isso, se tá bom pra você ou não. E cansou, toma uma decisão logo, sabe? Não fica sofrendo não, porque quem vai ser mais prejudicado vai ser você mesmo. Exato. É preciso haver o quê? Reciprocidade. Porque se não houver essa reciprocidade, a energia para de circular. Se não houver um dar e receber no relacionamento, para de circular. A energia que eu falo, a energia do afeto, a energia do cuidado, a energia do respeito. Eu falo energia no sentido de ação, de força. Para isso se manter circulando, é preciso dessa troca. Olha para o universo. Olha para a vida como um todo. É abundante, é um ciclo. Você entende? Olha, eu planto a semente da terra, aí há a relação entre a terra e a semente ali, tem micro-organismo, acontece uma relação, depois de um certo tempo, o que? Começa a crescer, sai um pedacinho de folha, um pedacinho brotando da terra, aí eu vou lá, jogo um pouco de água. Você percebe que tem uma troca constante aí entre a natureza? Nada é uma coisa, nada é um circuito fechado, na verdade é um circuito aberto.
que há uma inter-relação, da mesma forma acontece no relacionamento humano. Se não há essa inter-relação e essa inter-relação de maneira justa, vai chegar uma hora que isso vai acabar. E se não acabar, vai ficar nada saudável. Vai ficar algo muito pesado, vai ficar algo muito danoso, vai ficar algo muito difícil de manter. Se não houver o equilíbrio, não há saúde. Não há saúde. Na saúde está o equilíbrio, está a homeostase, que é, nesse caso, o equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio no seu relacionamento? Quando começa o caos, onde que vocês encontram um ponto de equilíbrio? Quando a balança está mais assim para um lado, mais assim para o outro? Ao invés de olhar para a situação, olhe para o ponto de equilíbrio. Porque aí, no ponto de equilíbrio, encontra a lucidez para poder solucionar isso que está gerando esse desequilíbrio. Para alguns casais, o ponto de equilíbrio é a espiritualidade. Para uns casais, o ponto de equilíbrio é conversar com um amigo tipo um amigo guru, entre aspas. Para alguns casais, o ponto de equilíbrio vai ser precisa buscar um profissional, um terapeuta de casal. Porque para alguns casais, o equilíbrio é a meditação. O ponto aqui, independente do ponto de equilíbrio, entenda, o ponto de equilíbrio traz esclarecimento. Com esclarecimento, eu tenho mais competência e tenho mais lucidez para poder fazer escolhas que vão ajudar a solucionar aquilo e não jogar mais conflito e mais dificuldade. Só para deixar claro mesmo, né, que é esse ponto de equilíbrio, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, né, não consegue interpretar que ponto é esse, onde que está isso. Então, quando as coisas estão difíceis, aqui você recorre. A gente recorre a Deus e ao nosso conhecimento, né, amor? A gente recorre a Deus e ao nosso conhecimento. Então a gente é do casal que a gente busca a espiritualidade, né? Exatamente. E você busca quem? Você busca uma amiga para desabafar? Você busca seus pais? Você busca um terapeuta, um psicólogo? Quem você busca? Isso. É quem você busca. Então, assim, não é porque a gente... ele é psicólogo, eu sou terapeuta, que a gente não vai buscar esse conhecimento. A gente investe até hoje, né, amor? A gente tem coach. E pro resto né? da vida. E pro resto da vida. Tem que ser assim. Porque o relacionamento, gente, é dinâmico. Por mais que a gente saiba, vai ter coisas que a gente não vai saber. Aí a gente vai entender que é um outro segredo, né, dos casais próximos, dos casais saudáveis, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas para fechar esse primeiro segredo, que agora não é mais segredo, né, da generosidade afetiva, eu preciso ter esse ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é como se fosse, imagine, você está cansado, não vê mais saída para nada, tá com sede, tá com fome, aí você vê lá na sua frente uma árvore frutífera, com aquele verde lindo, com uma sombra maravilhosa, e tem um sol escaldante. Aí você vai caminhando, aí você chega lá, aí você faz... Aí tem uma fruta do lado ainda, você pega aquela fruta, com aquela sombra batendo na sua cabeça, você relaxa, come. Aí isso vai te dar o quê? Energia, isso vai te dar clareza, isso vai te dar condições de caminhar mais um pouco. Mas o que acontece na maioria das vezes quando o casal está com algum problema, alguma situação complicada? Eles não têm essa árvore, eles não têm esse ponto de equilíbrio, eles não têm esse lugar de refrigério, eles não têm esse ponto ao qual eles vão ter esclarecimento e tranquilidade para poder solucionar aquilo que precisa ser solucionado. Ao invés de fazer isso, eles vão buscar uma coisa que às vezes vai piorar. E quando a gente diz encontrar um ponto de equilíbrio, busque também um ponto de equilíbrio que possa te ajudar. Porque, às vezes, a gente já falou isso em outras lives, alguns casais vão buscar conselhos com outros casais ou com outras pessoas que, às vezes, nem têm um relacionamento e os relacionamentos anteriores foram totalmente frustrados e a pessoa é totalmente frustrada e não quer nem saber de relacionamento. Aí vai dar ruim, vai continuar. A gente tem uma mania, né, de querer se aconselhar com quem está na situação pior do que a gente, mas porque é tanta vontade assim de desabafar, de conversar com alguém, né, e ser
ser escutada, ser ouvida, né? A pessoa quer ser ouvida, né? Então, assim, gente, mas só que isso aí é por isso que a gente fracassa, entendeu? É por isso que você fracassa, às vezes, se você tem essa postura. Porque, gente, você tem que procurar alguém que seja feliz no relacionamento, né? Que você vê que realmente aquele relacionamento ali você teria coragem de ter um. Porque muitas das pessoas até desistiram de ter relacionamentos, de tantos relacionamentos assim, ruins por aí. Exatamente. Então se aconselhe, gente, com pessoas que estão na situação que você gostaria de estar, tá? Exato, é um princípio base. Se eu vou buscar a ajuda de alguém em determinada área, essa pessoa precisa de saber mais do que eu. Sim. Precisa de ter experiência prática e teórica, de preferência. E ela não precisa ser rica não, tá? Não. Só se você quer se aconselhar para ter dinheiro. Aí você tem que falar com uma pessoa que tem dinheiro. Exatamente. Mas assim, para relacionamento, às vezes seus pais tiveram um relacionamento bom, né? Quem sabe? Por que não? Às vezes os seus pais têm um relacionamento bom, seus tios, né? Tios, algum parente, sua avó, entendeu? Teve um relacionamento que eles eram muito apaixonados. Existe, gente, existe muito relacionamento. Existe, tá? Exato. Eu mesma falava que, assim, relacionamento bom não existia. E quando eu vi um casal feliz, né, de namorados, eu acho que eu ficava com inveja. Eu falei, poxa, eu acho que ele trai ela ou ela trai ele. Eu sempre tinha esse pensamento assim, cruel. E por isso que eu tava na mesma situação, porque eu mesmo determinava aquilo pra mim. Entendeu? Tipo assim, eu falei, homem nenhum presta. Não, ele trai ela, todos os homens traem. Olha, só arrumava homem que não me dava valor. Olha o que eu afirmava pra mim. Ainda que eu não falei, mas eu pensei e senti. Então isso é muito sério. Exato. E o segundo segredo é o quê? Coerência relacional. O que é esse termo bonito aí? É ter de fato uma coerência entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Ser congruente, né? Exato, ser congruente. A palavra bonita, hein? Parabéns, né? Isso, tem que haver. Uau, hein? Tô lendo seu livro. Congruente. Tô lendo seus livros, lendo outros livros. Congruente, gostei dessa palavra, bonito. Que é similar ao coerência relacional. Eu preciso ser coerente no meu relacionamento. Se eu falo que eu amo e as minhas atitudes demonstram que eu não amo, as minhas atitudes vão ter mais poder do que as minhas palavras. Porque as pessoas não estão focando mais no que a gente fala, mais no que a gente faz. Você pode ver. É o que a gente faz que vai falar quem somos. E não o que a gente fala. Se o que a gente fala tem coerência com o que a gente faz, ótimo. Agora, se eu falo uma coisa e vivo outra... Eu queria dar um exemplo, né? Eu acho muito interessante. Meu Deus, como que eu vou falar dessa pessoa? Né? Uma colega minha de outro estado, tal, beleza. Ela sonha em ter um relacionamento. Só que, tipo assim, toda vez que a gente se fala, ou a gente tenta se ver, ela já tá num outro relacionamento. Aí ela fala, poxa, fulano, olha, eu tô conhecendo tal, uma pessoa assim, XX, e tá muito legal, ele quer me levar a sério. E, tipo assim, de repente ela já tá com outro. Ah, ele quer me levar, tô com outro. Tipo assim, não para, acho que não fica nenhuma semana com a pessoa, entendeu? Só, o que acontece? Ela quer alguém para dar valor a ela, entendeu? Para ela se relacionar. Ela tem um desejo ardente, mas as atitudes dela não diz isso, entendeu? Diz outra coisa. E o homem, pelo que a gente sabe, o homem gosta de ter segurança. Ela gosta de ficar livre, gosta de tirar foto pelada, gosta de tipo assim, para qualquer pessoa ela conversa, ri, abraça gente que ela nem conhece. E todo homem quer segurança. Você se sentir seguro, não é verdade? Ou eu tô mentindo? Então, assim, suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Entendeu? Então, assim, olha que caso. Só que, tipo assim, existem pessoas que, nossa, se ela, tipo, depois dos 30, ninguém quer ouvir conselho mais, entendeu? Então, mesmo se eu falar com ela, amiga, vê isso, vê essa questão, porque é assim, esse trauma seu tal, não vai adiantar, porque não quer ouvir conselho, não quer ser ajudado. Vai ter que passar por uma experiência até ela conseguir aprender, entendeu? Onde ela está errando. Nesse ponto que ela coloca aí, é muito comum
em atendimento, as pessoas falarem que querem uma coisa, mas as suas atitudes dizem outras. Eu mesmo já fiz isso, qualquer ser humano em algum momento ou outro faz isso. Entretanto, a diferença dos que mudam, para os que não mudam, é que esses que mudam, por mais que tenham cometido esse erro, eles reconhecem que estão errando e buscam um caminho de mudança. Agora, há pessoas que elas são tão resistentes por conta das suas dores, elas não conseguem enxergar. Parece assim que tá assim, não consegue enxergar. E se você tenta falar alguma coisa, ela acha assim que você quer dar uma pernada a ela, que você tá enrolando, que nada a ver, nada disso, que é só conversa. Isso, exatamente. E nós, seres humanos, quando o assunto é autodesenvolvimento, quando o assunto é exercitar o pensar, parece que dá uma certa preguiça, uma certa... Ah, não, pra que relacionamento? Pra que isso? Deixa do jeito que tá. Agora, agora se for uma coisa que você não precisa exercitar muito a sua energia, que você não tem que investir, aí eu vou. Um exemplo básico, nada contra a TV. Acho que tem o seu lugar. Mas por quê? Você já parou para pensar por que a maioria das pessoas preferem, ou uma grande parte, eu digo a maioria, prefere ficar na frente da TV às vezes 2, 3 horas num domingo assistindo uns programas X, Y, do que ficar 2, 3 horas lendo um livro sobre relacionamento, ou assistindo uma live, algum conteúdo desse tipo, ou fazendo um curso online? Você já parou para pensar que a maioria prefere a TV do que buscar o conhecimento para se transformar? Então, isso não é porque as pessoas são más, não é que as pessoas têm algum problema com as pessoas, ou... Não, a questão é que elas não entendem elas mesmas. Aí elas preferem ficar na TV do que buscar um conhecimento que pode transformar a vida dela. Porque já foi feito uma pesquisa, ela durou 75 anos, pela Universidade de Harvard. Se você quiser pesquisar na internet, você vai ver algum vídeo, algum texto sobre... Vai ver, na verdade, muitos. Você pode digitar lá, a maior pesquisa sobre felicidade do mundo. Você vai ver a pesquisa, o pesquisador. Essa pesquisa durou 75 anos, foi feita por 4 diretores, porque alguns saíram, enfim, é muito tempo, 75 anos. A pesquisa durou, e dura até hoje. Até hoje. E qual a conclusão deles? Quer ser feliz? Ou melhor, quer ter uma vida boa? Tenha relacionamentos, mas não qualquer relacionamento. Relacionamento de qualidade e profundo. Porque relacionamentos de qualidade, relacionamentos profundos, favorecem o quê? Uma vida feliz, uma vida saudável e uma vida que avança. Entretanto, para eu ter essa vida saudável, eu preciso aprender, e essa vida feliz, eu preciso de aprender a me relacionar. Para eu aprender a me relacionar, eu preciso de querer aprender a me relacionar. Se eu não tenho essa consciência, eu não avanço. Gente, a gente só investe tempo naquilo que a gente dá valor. Se relacionar não tem valor, eu prefiro ficar pulando de galho em galho, eu prefiro ficar me machucando, ou eu prefiro fazer uma outra coisa, a pessoa vai ficar repetidamente... Eu tenho certeza que você conhece alguém que passa de relacionamentos para relacionamentos, que termina uma aqui, fica com uma aqui, daqui a pouco vai para lá. E aqui não tem questões morais, porque eu acho que cada um faz o que deve fazer, o que quer fazer, mas claro... A gente pode escolher, mas a gente acaba se tornando escravo muitas vezes das consequências daquelas escolhas. Então, para eu fazer uma boa escolha, eu preciso de estar consciente. Para eu estar consciente, eu preciso de buscar conhecimento. Para eu aprender a ter um relacionamento de qualidade, eu preciso de saber como construí-lo. Mas para eu fazer isso, eu preciso de forçar o meu cérebro no sentido literal mesmo. Porque eu já disse também em outras lives que o nosso cérebro ele foi projetado para sobreviver, para gastar o mínimo de energia possível. E não para ter sucesso em relacionamento, não para ser feliz no relacionamento. Se a gente for esperar que o nosso cérebro entenda isso, as pessoas nunca vão ser felizes, entre aspas, nos seus relacionamentos, porque elas estão esperando algo impossível de acontecer. Agora, se eu não entendo esse mecanismo, se eu não entendo como que isso funciona, não vai ter jeito. As pessoas vão continuar repetindo os mesmos erros e culpando os outros pela vida que tem, pelos relacionamentos que tem, porque às vezes não quer
fazer, às vezes não, na maioria das vezes não quer fazer o que precisa ser feito. A gente fala, as pessoas assistem e quando é para fazer, param no meio do caminho. Sim. Aí, como que a pessoa vai ter, de fato, gente, um relacionamento de qualidade, um relacionamento saudável? E na verdade, no fundo, as pessoas não querem, a maioria. Estou falando baseado na minha experiência clínica, pessoal, não quer. Porque se elas quisessem... Acha que quer, mas não quer. No fundo elas não querem. Elas estão conformadas com a média. Com o relacionamento mais ou menos. Com o relacionamento frio. Eu tenho os ganhos secundários aqui, né? Eu tô com uma pessoa, posso sair final de semana, tenho uma vida sexual relativamente ativa. Aí vai se contentando com os ganhos secundários. Mas ganhos secundários não gera saúde. Ele gera uma falsa saúde. Ele não... Uma falsa alegria. Ele não potencializa a felicidade. Ele não favorece a construção de relacionamentos sólidos, estáveis e duradouros. Não favorece. O que favorece isso é, de fato, eu tomar consciência do que eu quero e fazer, criar. Você sabia? Você já deve ter ouvido que nós somos co-criadores, né? Então, as pessoas têm os relacionamentos que merecem porque elas que criaram os relacionamentos que elas têm. É isso. Não adianta ficar reclamando, ficar culpando o outro. Se o relacionamento está ruim, você, se o seu, no caso, estiver, espero que não esteja, você é responsável. A outra pessoa que está com você é responsável. Enquanto não assumir essa responsabilidade, vai continuar do mesmo jeito. Aí as pessoas querem consertar o outro. Não, ninguém está quebrado. Ninguém está quebrado. A questão aí é uma questão, entre aspas, de ignorância. Ignorância no sentido de ignorar o conhecimento que vai ajudar ela a ter aquilo que ela quer. Se eu quero transformar o meu relacionamento, eu vou precisar de ser ignorante, deixar de ser ignorante sobre relacionamento. Se eu quero melhorar a minha vida profissional, ter uma capacidade técnica e de gerar resultados maior, eu preciso de deixar de ser ignorante em algumas áreas, ou seja, buscar conhecimento para deixar de ser ignorante. Ignorante no sentido de ignorar o conhecimento, para eu ter aquele conhecimento, aplicar e ter o resultado que eu quero. Você entende? Se não, não há mágica. Não há mágica. Não há mágica. Se eu não assumo essa responsabilidade, nada, exatamente nada irá mudar. Nada. E por que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes? O nosso inconsciente é muito mais forte do que aquilo que a gente quer momentaneamente. A gente quer muita coisa. Aquele desejo fugaz, não é? Mas olha só, eu disse que a maioria não quer de fato um relacionamento de qualidade. Não quer. Não quer. Não quer. Por quê? É somente um desejo que no calor dos problemas, no calor da segunda-feira, vai se dissipando. Isso vai dar muito trabalho. Isso é cansativo. Eu vou ter que pagar um profissional para me ajudar. Vai criando um monte de justificativas, desculpas e volta aquele mesmo tipo de relacionamento. Porque no fundo ela não quer. Porque aquilo que queremos, nós buscamos. Aquilo que é prioridade, aquilo que tem valor, a gente corre atrás. Você só está aqui porque se relacionar tem valor para você, se relacionar de qualidade. Não é porque o Jonathan está aqui e porque a Marta está aqui. A gente é apenas um mensageiro. A gente é apenas... Eu sou um homem comum, ela é uma mulher comum. A diferença é que a gente tem algo a entregar para os outros. No âmbito do relacionamento, que a gente sabe que funciona, que a gente sabe que favorece, que a gente sabe que ajuda. Mas aí quem está do outro lado precisa de receber isso. E nós agradecemos muito as pessoas que acompanham a gente. Porque é uma felicidade quando um casal melhora o relacionamento, quando eles avançam. Nós realmente somos felizes. Nós somos muito felizes. Todos os dias a gente agradece a Deus por tudo que a gente tem, pela nossa relação. A gente é muito feliz. Hoje eu estou vivendo o relacionamento dos meus sonhos.
É claro que se o John ganhar na Mega Sena, ele ficar milionário, eu vou adorar. Eu também vou adorar. Eu também vou adorar. Eu vou adorar. Tenho mas certeza. eu tô muito satisfeita. Tenho certeza que eu também vou adorar. Se você ganhar, também eu vou adorar isso, entendeu? Tenho certeza. Dinheiro é bênção, gente. Dinheiro é bênção. Nos ajuda a investir nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Então, dinheiro pra mim, dinheiro é bênção. Dinheiro ajuda. Dinheiro energiza. Mas ele não é a causa da felicidade de um casal. Não é. Assim eu acredito, assim nós acreditamos. Porque quando eu construo o meu relacionamento em bases não sólidas, virá a tempestade e o que acontecerá? Ele cairá. Então, eu aproveito esse momento antes de ir para o terceiro segredo e faço uma pergunta. Você deixa o seu relacionamento amoroso ser guiado pelas suas emoções ou pelos seus princípios? As emoções, se o relacionamento for guiado pelas emoções, possivelmente ele não vai ficar tão bom. Porque uma hora a gente vai ficar com raiva, uma hora a gente vai ficar chateado, uma hora a gente vai achar que o outro é o problema. E se a gente deixar as nossas emoções nos dominarem, a relação vai se tornar, de fato, um inferno. Porque a gente varia o emocional. Tem gente que varia bastante, né? Então, e se não tiver inteligência emocional ainda, e aí que o negócio fica complicado. Agora, quando eu tenho os princípios em primeiro lugar para direcionar as minhas emoções, a coisa muda. Se eu tenho, por exemplo, é melhor exemplificar, né? Se eu tenho um princípio, 3 princípios assim, ó. O relacionamento é sagrado, assim como o outro é sagrado. Antes de tirar conclusões, eu vou perguntar. E respeito acima de tudo. Esses 3 princípios. Se eu direciono e me guio naquilo que eu vou falar e que vou fazer, baseados nesses princípios e não nas minhas emoções, como às vezes raiva, tristeza e nojo, sabe o que acontece? Muita coisa que iria prejudicar o relacionamento não acontece, mas constantemente a gente é direcionado pelas nossas emoções. E emoções é algo interno. Não diz respeito ao outro, diz respeito a mim. Eu que preciso de tratar. O outro foi só um estímulo. O sentimento não. O sentimento é uma interpretação da emoção. Aí depende da minha racionalidade externa, tá? Em relação ao outro. O outro fala algo pra mim. Eu sinto raiva. Beleza? Mas não é o outro que gerou raiva em mim. A raiva já estava contida em mim. Ele só despertou a raiva. Aí nesse momento, conscientemente, baseado nos meus princípios, eu vou olhar para aquela pessoa e vou interpretar isso. E não achar que o problema é a pessoa. Mas para isso acontecer, eu preciso de estar consciente de mim e preciso estar consciente que quem direciona as minhas ações são os meus princípios e não as minhas emoções. Porque senão sempre vai ficar nesse de tomar lá da cá. Você não acha que muitas vezes dá vontade de eu falar algumas coisas pra ela e ela pra mim? Não? Claro. Claro que dá. Nossa, ué, tem horas... Tem hora que tem que pegar um trem assim. Não aguento, entendeu? Claro, mas só que olha só. Tem horas que, pelo amor de Deus. A gente prefere guiar o nosso relacionamento por princípios. Ele nunca falou nada assim pra me machucar, me magoar. Ele aguenta fundo. Eu sei que tem horas que eu sei que ele então, aí, tem vontade de me responder, porque eu sou danada. Aí o que eu faço? Quando eu não tô aguentando, eu saio, dou uma volta na praia. E me deixa falando sozinho. É melhor isso do que discutir e arrumar um problemão. Não vai. Às vezes, quando as pessoas estão magoadas, feridas, não é momento para conversar. Não é momento para conversar. Muitas vezes é um momento para silenciar. Porque senão, gente, a palavra que a gente diz, ela não volta mais. Ou ela causa um estrago, ou ela amaldiçoa a pessoa, ou ela abençoa. Não tem meio termo. Então, se for para falar, que seja para abençoar. Uhum. Agora, só concluir, amor. Tá. Agora, nós somos humanos, somos imperfeitos. Em algum momento ou outro, a gente pode falar algo que vai desagradar, a gente pode falar algo que pode ferir, mas aí também vai do outro entender que
isso foi por conta de uma fraqueza, uma dificuldade, não foi para feri-lo exatamente. Mas para chegar nesse nível de compreensão, o casal precisa de quê? De conhecimento. No mínimo não, primeiro dele, cada par saber sobre como ele funciona e depois sobre o outro e entender sobre inteligência emocional, sobre gerenciamento de conflitos, porque senão vai virar uma bagunça. Fala, mano. Sobre as palavras, né? Ou você abre a boca para abençoar, né? Ou, sei lá, maldizer a pessoa e tal. São escolhas. Sim, são escolhas. Mas assim, sabe, você recebe ligação de pessoas que ligam só pra falar coisas pra te abater, pra estragar seu dia. Às vezes o marido, né, fala umas palavras assim que pesa, sim, sabe? Ou a mulher que parece que assim, que acaba o dia da pessoa, entendeu? Acaba com a noite, acaba com tudo. A pessoa não meça antes de falar, não pensa antes de falar. E eu já falei isso e vou repetir. Às vezes, quem, assim, dentro da nossa própria casa, né, que mora o inimigo, né? Porque quem tá de fora, lá fora, não sabe o que tá acontecendo com você. Você não conhece, sei lá. Às vezes o nosso inimigo tá dentro da nossa própria casa. Mas esse inimigo antes, ele é interno. Sim. É interno. Porque olha só, algumas pessoas falam, eu não aguento, as pessoas me geram muita raiva. Mas não, aí eu faço uma pergunta bem assim, o que é mais importante para você é o que a pessoa pensa sobre você ou o que você pensa sobre você? Porque se você está sentindo tanta raiva assim, então é mais importante o que ela pensa sobre você. Quando eu sei quem eu sou e o que eu penso sobre mim é mais importante que o outro pensa, eu sou afetado muito menos, entendeu? Mas a gente não tem esse hábito de se conhecer. A gente não tem aqui no Brasil, ou no Ocidente, melhor dizendo, não só no Brasil, nos países ocidentais, acha que isso é uma besteira. Vamos ser sinceros, acha que é uma coisa que não tem nada para fazer. Gente, se queremos viver bem, precisamos nos conhecer. Isso não é motivacional, isso não é uma coisa meramente quem te diz da boca para fora, não. A gente está falando de prática, a gente está falando de real, a gente vive, a gente é ser humano também. Não, a gente é ser humano, tá? Ó, sou um ser humano. Ela também, a gente vive os mesmos desafios que vocês vivem. Se é possível pra gente, também é possível pra vocês, mas a diferença é que a gente está constantemente imerso nesse conhecimento e a gente quer de fato se relacionar de maneira saudável. A gente quer de fato um relacionamento de verdade. Todo dia a gente mata um leão, né? É muito desafio. Mas quanto mais a gente ultrapassa os desafios, mais a gente cresce, amor. Sim, a gente cresce, mas não é fácil, não, né? Não é. Na hora, às vezes dá vontade de jogar tudo, jogar a toalha, sabe? Jogar tudo. Mas jogar a toalha é o caminho mais fácil. Sim, eu tô falando assim que dá vontade. Sim, e é humano isso, né? Dá vontade. É humano. Agora, se o trem tá sempre pesado, difícil e tal, realmente as pessoas vão querer desistir. Agora, os momentos desafiadores não podem ser a regra, né? Os momentos difíceis, sempre aquilo. Não, tem os momentos bons que vai equilibrar. Porque a vida não é... A vida e nenhum relacionamento é só momentos bons. A vida não é assim. Se a gente quer... Quem sofre mais... É uma jornada. Quem sofre mais na vida são aquelas pessoas que ficam nos polos. Ou direita ou esquerda. Ou positivo ou negativo. Tá nos extremos. Quando eu entendo que a vida tem felicidade, mas também tem tristeza, quando eu entendo que o relacionamento tem desafio, mas também tem oásis, a coisa fica diferente. Eu começo a aceitar que é a realidade da vida. Agora, às vezes as pessoas querem algo que não existe, impossível. Eu vou me relacionar com uma pessoa e em momento nenhum vai ter uma discussão. Há casais, às vezes, que eles falam isso com com preciosismo. Tenho 10 anos de casado, nunca discuti com meu marido, com a minha mulher, nunca teve um problema, tal. Eu acho isso muito problemático. Impossível, né? Eu acho muito problemático. Então a pessoa engoliu tudo. Então como que conseguiu viver? Será que ela estava no Japão e ele estava lá na Arábia? Impossível, gente. Impossível. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Em um momento ou outro vai haver um conflito, uma desavença. Mas isso não deve ser regra. Mas que vai acontecer, vai. Um casal
que tem 10, 15, 20 anos, nunca teve um conflito, você pode ter certeza que um virou um lixão emocional e o outro é o que está jogando as coisas. Aí esse é sempre seguro. Vai chegar um momento... Tem casais separados dentro de casa. Quantos casos, assim, de gente que tem, ó, entendeu? Separado dentro de casa. E essa é a pior separação. Quantidade de médicos, já vi por aí entrevista, morando junto dentro de casa, separação. Então, isso é um assunto bem... A gente pode até trazer isso numa live, né? Porque isso é bem polêmico, né? Bem... E olha só... Não precisa trazer na live, não. Não precisa não. Vamos deixar por aqui. Se eu não entendo isso... Gente, fica complicado. Nós somos luz e sombra. Às vezes a gente ama muito o outro, mas na mesma capacidade que a gente tem condições, que a gente tem a mesma capacidade que a gente tem de amar, a gente tem de odiar profundamente. Sim. E as pessoas às vezes escondem, têm medo disso, porque é feio, é politicamente incorreto. Gente, não esconda a sua sombra, porque senão ela vai dominar totalmente a sua vida. Sombra. E a gente vê a todo tempo, em todos os momentos, durante a pandemia, então, que aí você vê esse desespero, esse monte de coisa complicada, esse monte de coisa que a gente olha na TV. Como que o ser humano teve condições de fazer Como assim? Uma barbaridade dessa. Mas olha só, esse ser humano que fez isso é um ser humano igual a você, igual a mim. E nós também teríamos a capacidade de fazer aquilo. De repente, né? De repente. A diferença é que eu tenho consciência que eu sou capaz de fazer aquilo. E o que eu faço? Ok, eu não sou melhor do que ele, mas eu entendo que eu preciso de me cuidar para aquilo não acontecer. Porque essa violência, às vezes, que a gente acha que é momentânea, essas palavras que às vezes ferem muito o outro, essa coisa que a gente às vezes parece de agressividade, isso está tudo dentro da gente. Entretanto, a gente não precisa de levar isso ao outro de uma maneira que vai ferir, machucar e causar dano. A gente precisa de aprender a trabalhar a nossa raiva, a gente precisa de aprender a trabalhar a nossa violência, a gente precisa de aprender a trabalhar aquela vontade de fazer um mal com o outro, pro outro. Se eu não aprendo a trabalhar isso, se eu acho que eu sou um anjo, que, olha, eu sou um anjinho, tô até voando, vai dar ruim, sabe por quê? Porque aquela coisa que eu preciso de trabalhar vai ficar lá no escuro. E sombra no escuro vai trazer tragédia, vai trazer um monte de problema, vai trazer dor ao outro e a si mesmo. Então eu preciso de entender, eu sou luz, eu sou esse lado bom, mas eu também tenho aquele lado mal. Eu preciso de aprender a trabalhar. E se eu trabalho o meu lado mal, eu vou potencializar o meu lado bom. Agora, quando eu escondo o meu lado mal, a minha capacidade de fazer coisas ruins para o outro, além de eu atrofiar o meu lado bom, vai chegar um momento que eu vou explodir, vou fazer algum trem que eu não deveria de fazer. Se não for em relação ao outro, vai ser em relação a mim mesmo. Caio numa depressão, caio num transtorno obsessivo compulsivo, caio num transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, porque eu estou sempre guardando aquilo, sempre dizendo, não, eu não sou essa coisa toda, eu não tenho essa capacidade, eu não posso pensar nessas coisas porque isso é ruim. Não, gente, nós somos as duas coisas. Essas duas coisas habitam na gente. Se eu escondo esse lado ruim, esse lado treva, isso vai entrar no meu relacionamento. Agora, se cada par entende isso, imagine cada par, o meu sonho isso, cada par reconhecer isso e entender isso. E trabalhar o seu lado sombra. Entenda, quando eu falo seu lado sombra, vou recapitular, é relativo à nossa capacidade de fazer mal para o outro. É relativo à nossa capacidade, às vezes, de bolar coisas para prejudicar o outro. É a nossa capacidade, às vezes, assim, de querer evitar aquilo que eu preciso de ver para tratar. Aquilo que a gente não quer que o outro saiba, não tem aquelas coisas que a gente não quer que ninguém saiba. Então, essas coisas, se eu não tratá-las, ela vai me dar uma rasteira. E vai fazer eu dar rasteira em outros também. Se eu não entendo isso, vai ficar muito complicado. Aí os casais, às vezes, vão para o processo terapêutico e ficam naquela de culpabilizar o outro. Não. A sombra está aí. A sombra fica culpabilizando o outro. A sombra se faz de vítima. Isso tudo acontece de maneira inconsciente, gente. Por isso que eu falo, conhecimento liberta. Se eu não entendo isso, vai ser quase impossível de eu ter um relacionamento real, de verdade. Nós somos luz e nós somos sombra. Sombra.
Quer a gente queira aceitar ou não, isso é o que é. Da mesma forma que não vai mudar nada se eu não acreditar na lei da gravidade, se eu ignorar a lei da gravidade, da mesma forma não vai adiantar nada se a pessoa não acreditar nisso que a gente está falando. Porque isso é o que é. Não acredita na lei da gravidade, joga um boneco lá de cima, alguma coisa, nunca vai subir. Sempre vai descer, porque é uma lei. Não tem como, vai descer, vai cair. Não vai subir. Se subir, você corre. Porque é um negócio meio fora, não tem sentido. Não sobe não, desce. Da mesma forma, nós somos luz, nós somos sombras. É uma lei. Se eu não entendo isso, e se eu não entendo como isso funciona, se eu não começo a lapidar a minha sombra, se eu não começo a lidar com as minhas dificuldades, se eu não começo a lidar com esse lado mal que habita em mim, isso vai dar ruim. E quando eu não trabalho o meu lado sombra, eu não me desenvolvo, eu não cresço, eu não amadureço, eu fico uma eterna criança. Caramba, me empolguei aqui. Faz sentido, amor? Faz. Vai lá. Tem que falar o último aqui ainda, né? Tem quanto tempo? Deixa para a próxima live. Tá bom? Não, eu tenho que mostrar aqui. Falta quanto tempo ainda? Não, amor, tem uns minutinhos aqui ainda. Vamos lá, pai, pode falar. Vai lá, amor. Todas quartas e sextas, tá bom? A gente tá aqui às 19 horas fazendo uma live pra você. No canal, né? No canal não. Na verdade, no Instagram do Decolando Relacionamentos. A gente tá aqui. Se você tiver alguma dúvida, né? Se você quiser mandar temas de live, só você enviar pro direct da gente, que a gente vai ser um prazer fazer uma live, né? Baseada em relacionamento, vida 2. Vai ser um prazer a gente responder pra você em formato de live, tá bom? Isso. E a última eu tenho que falar, né? Deixa eu concluir aqui. 5 minutinhos a gente tem, né? Aí a gente termina a live numa outra live, né? Posso? Posso, gente? Posso terminar aqui? Deixa eu terminar. O último segredo é humildade relacional. Se eu não tiver humildade para entender e reconhecer tudo isso que foi dito anteriormente, não vai. É preciso de ter humildade relacional para reconhecer tudo isso, lidar com tudo isso e avançar no relacionamento. E homem, mulher, não é nem o homem que está certo e nem o homem que está errado no relacionamento. Não é nem a mulher que está errada e nem a mulher que está certa no relacionamento. O equilíbrio está aqui, ó. Qual é o ponto de equilíbrio de vocês? Qual é o ponto de equilíbrio? Ao invés de ficar culpabilizando e achando quem está certo e quem está errado, qual é o ponto de equilíbrio? Onde que é a árvore? Onde que é o momento de descanso? Onde que é o momento de refrigério? Onde que é o lugar do esclarecimento para encontrar soluções? Onde que é? Isso aqui salva relacionamentos, tá? Isso salva e melhora. Se o relacionamento já está bom, vai ficar ótimo. Porque aí eu saio do que não funciona, dessa guerra aqui embaixo, e vou para um ponto de esclarecimento, de equilíbrio. Eu vou para um ponto que de fato vai fazer sentido e vai melhorar o relacionamento. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Qual é o seu ponto de equilíbrio? Um abraço e até a próxima. Parabéns, amor.